Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo é um vídeo muito especial porque é um vídeo de agradecimento e comemoração, dos 200 mil inscritos aqui no canal. Agora já somos 203 mil inscritos e eu gostaria muito de agradecer a você que se inscreveu aqui no canal, sempre deixa o seu like, acompanhe os meus vídeos, deixe um comentário e apoie o meu trabalho. E também gostaria de agradecer aos 30 mil seguidores lá no Instagram, agora somos 32 mil seguidores. E também, agradecer por estar me seguindo lá na outra rede social, sempre tá curtindo aí as minhas postagens, deixando um comentário e apoiando o meu trabalho. Isso faz toda a diferença. Esses números jamais passaram pela minha cabeça, nunca imaginei que eu chegaria a 200 mil inscritos e foi de uma forma muito rápida, tá? Então eu só tenho a agradecer mesmo, porque vocês são enviados do Senhor, eu tenho certeza que Deus tem um grande propósito nesse canal e vocês são frutos de muita oração. Então eu gostaria muito de agradecer primeiramente a Deus e também a vocês, por esse canal tá dando certo, a gente tá conseguindo alcançar muitas pessoas e acima de tudo, saber que eu tô ajudando e fazendo parte aí da jornada de muitas boleiras que tem uma rotina muito parecida com a minha, que são mães e donas de casa. Então, fica aqui o meu agradecimento a vocês. Peço a Deus que abençoe a vida de cada uma de vocês, que vocês tenham sucesso aí com bolinhos de vocês, tá? E eu estou aqui para ajudar vocês nessa jornada. E, gente, para agradecer vocês, há 2 meses atrás nós fizemos o lançamento do meu manual de bolos caseiros, Sabrina Santos. Hoje somos mais de 400 alunas e é um manual muito completo. Então, em agradecimento a vocês e também a pedido de muitas outras amadas e amados, que perderam a promoção de lançamento, nós faremos uma promoção, em agradecimento aí aos 200k. Então, hoje, às 20 horas, estará liberado o link promocional do meu manual de bolos caseiros. Ele será liberado, gente, por tempo limitado. Então, será hoje, a partir das 20. Então, a gente vai manter essa promoção hoje, amanhã e sexta. Sexta, meia-noite, encerra a promoção. Então, corre para aproveitar essa promoção, porque o manual é um conteúdo super completo e eu vou falar um pouquinho dele aqui com vocês. Eu tô com uma colinha aqui, porque são muitos itens, tá? São mais de 150 páginas no manual, tem muitas receitas de massas e coberturas, além aí da parte teórica, que eu ensino vocês de fato a não ficar presa a nenhuma receita, e vocês podem fazer as alterações, substituições de ingredientes, então vocês vão ter uma liberdade maior na cozinha usando o meu manual. Então, eu vou ler aqui, vou falar um pouquinho de cada item do manual, o que é o conteúdo do manual, Muita gente me pergunta, qual é o conteúdo, Sabrina? Me fala um pouco mais, então eu vou falar aqui nesse vídeo para vocês. E lembrando que a gente tem os grupos no WhatsApp, são 19 grupos, que a gente deixa aberto para vocês interagirem umas com as outras, a gente posta receita, tem eu, meu esposo, o João como administrador, então assim, ele está aberto e tem outros 4 grupos que a gente abriu específico para promoção, mas que depois da promoção a gente vai abrir esses 4 grupos para vocês também trocarem informação, ideias, trocarem receitas e se ajudarem aí nessa jornada, que é a nossa jornada de boleira, Então, esses grupos, gente, os links estão aqui na descrição. Lembrando também que o link promocional do manual vai estar aqui na descrição desse vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode fazer pergunta aqui no vídeo. E também, se você faz parte dos grupos do WhatsApp, pode fazer as perguntas lá, que eu e meu esposo, nós somos administradores, nós vamos responder vocês, tá? Então, vamos lá. O manual, gente, que tá em promoção, ele tem o primeiro item que eu começo falando da parte teórica, que é equipamentos e utensílios. Para quem vai começar, às vezes fica em dúvida, como pode começar, com o que precisa para começar. Então, eu falo um pouco sobre isso, sobre não precisar de fazer um investimento muito alto
para começar a fazer e a vender bolinhos caseiros em casa. Então, você pode começar com o que você tem na cozinha da sua casa. Inclusive, falo um pouco do meu forno, do meu fogão de 4 bocas, né? Que eu assei muitos bolinhos nesse forninho. Tem vídeo aqui no canal eu mostrando esse forno para vocês. Então, eu falo um pouquinho sobre isso, tá? Porque às vezes a pessoa vai começar, não sabe o que precisa, fica com medo de investir e acaba postergando e nunca começa a fazer aí os bolinhos caseiros. Então, no primeiro item eu falo sobre equipamentos e utensílios que você vai precisar para começar a fazer os seus bolinhos aí na sua casa. No segundo item, eu vou falar para vocês sobre os ingredientes da massa base. Gente, aqui eu falo a função de cada ingrediente, tá? Fala a função dos ovos, do açúcar, do óleo, o que cada ingrediente faz ali dentro da sua receita. E você sabendo a função de cada ingrediente, você sabe se você alterar aquele ingrediente, qual que vai ser o resultado final da sua massa. Se você tirar no açúcar, o que vai ser o resultado final? A massa vai ficar um pouco mais úmida, vai ficar um pouco mais seca. Então, eu falo da função porque vocês sabem na teoria o que cada ingrediente vai fazer ali dentro da sua receita. E aí, você vai saber ali fazer as suas alterações, substituições, conforme o resultado que você quer, tá? Então, falo sobre esses ingredientes. Depois, puxando ainda essa linha dos ingredientes, eu vou falar com vocês sobre pesos e medidas da massa base. Muita gente, quando vai começar, ainda não tem a balancinha. Então, muita gente me pergunta, Sabrina, você tem a massa base em xícaras? E eu tenho sim, gente. Então, aqui no meu manual, eu coloco para vocês a massa base em gramas e em xícaras, tanto a massa base feita com óleo, quanto a massa base feita com margarina, que é a minha massa base amanteigada. Então, eu deixo essas duas medidas, caso você vá começar e ainda não investiu em uma balancinha, você consegue fazer minha receita usando a xícara medidora, tá? Então, eu falo sobre os pesos e medidas e também abordo a questão, gente, da proporção dos ingredientes. Se você quiser diminuir no açúcar, se você quiser diminuir no óleo, você pode. Fala a porcentagem que você pode diminuir ou aumentar, né? E o resultado que você vai ter ali. Então, eu faço algumas continhas com vocês e explico a matemática por trás da receita, tá? Para você fazer as suas alterações, suas substituições de ingredientes com segurança e ter um resultado satisfatório. Gente, eu também vou falar, após os pesos e medidas da massa base, os jeitos diferentes de fazer a massa base, que é feito à mão, na batedeira, no liquidificador. Eu falo sobre o método simples e o método cremoso, né, que é o método que geralmente a gente faz na batedeira, e explico um pouco por quê, né? Por que é melhor fazer as massas à base de óleo no liquidificador? Por que é melhor fazer as massas amanteigadas na batedeira? Qual a lógica por trás disso? Então, aqui nos jeitos diferentes de fazer a massa base, eu abordo um pouco sobre isso. E aí, a gente entra na parte prática, gente. São mais de 50 variações de massa e eu coloco cada uma em uma página. Dentro dessas variações, eu vou colocar para vocês detalhadamente algumas informações das receitas, tá? Então, por exemplo, aqui na massa base, que é a primeira receita, e depois vão vir mais de 50 variações de massa. Tem muita massa aqui para vocês. Lembrando que não é só massa feita a partir da massa base, tá? Tem outras massas diferentes, outros sabores que não são a partir dessa massa base. Mas, voltando aqui ao assunto da receita e das informações que eu deixo na receita, eu coloco geralmente uma receita por página, porque é bem completa, eu deixo bem detalhado passo a passo, e também algumas outras informações, como tempo de preparo, forma e embalagem que você vai usar nessa receita que eu tô fazendo, rendimento que vai dar em gramas, tá? Em unidades e gramas, quantas forminhas e quantos gramas de massa em cada forminha,
temperatura do forno, tempo de forno e a validade desse bolinho. Em todas as receitas tem todas essas informações que eu passei aqui para vocês, tá? Então é bem completo. Se você vai fazer para vender, você tem essas informações. Então você pode colocar ali a data de validade, porque eu coloquei bem completinho para ajudar vocês que tá começando e às vezes não consegue, né, fazer os testes em casa e ter essa noção geralmente de validade. Então, eu já coloquei bem mastigadinho aqui para vocês em cada receita, tá? Então, na massa base, massa manteigada, massa sem lactose e, enfim, gente, tudo que vem para baixo aqui tem todas essas informações. Lembrando que são mais de 50 variações de massa, vocês podem ter um cardápio super variado, tá? Então fica a dica aí pra vocês, que só essa parte aqui já valeria a pena o manual, porque é bem completo mesmo. Aí passando, gente, essa questão aqui das receitas, tem o rendimento da massa base. Então eu falo um pouco mais aprofundado sobre o rendimento. Por que que eu fiz um tópico só de rendimento, já que eu falo do rendimento em cada receita? Porque em cada receita eu coloquei o rendimento na forma de 16. Só que tem gente que não trabalha com a forma de 16. Trabalha com a forma de 19, ou faz aquele bolinho na marmitinha, que é o mini vulcão, o baby. Então, assim, eu fiz o rendimento da minha massa base em vários tamanhos de forma. Eu vou falar aqui para vocês os tamanhos que eu escolhi para colocar aqui no manual. Então, eu falo quantos gramas de massa vai em cada forminha. Então, eu coloquei na forminha 19, eu falo o rendimento em unidades e quantidade de gramas que vai em cada forminha. Forma 16, 13 centímetros, que geralmente é a que vai na... Não, é aquela que vai na G35 da Galvanotec, é o menorzinho que o 16. 12 centímetros, que é a Baby, que vai na hamburguera, e 9 centímetros, que é a Mini, que geralmente vai na G650. Então, eu falo para vocês o rendimento da minha massa base em todas essas forminhas, além também de falar na forminha piscina, formato coração de 20 centímetros, na de 19 centímetros, na Baby e na Mini, tá? Então, eu abordo bastante esse assunto aqui do rendimento com vocês. Falo como que eu chego no valor total, né, do rendimento, antes mesmo da massa estar pronta, para me saber quanto que aquela massa vai me render e já untar minhas forminhas, mas aqui você já vai ter tudo pronto, né? Então, eu falo sobre isso no rendimento da massa base. Abaixo aqui, gente, do rendimento da massa base, eu vou falar com vocês dicas de congelamento e descongelamento da massa base crua, tá? Você pode congelar o bolinho cru ou a massa crua, né? Ou também depois de assado. Eu falo aqui com vocês do congelamento, tá? Da massa crua, como que você faz para congelar, conservar bem, quantos dias que essa massa dura e qual que é o resultado, né? Depois de descongelada e assada. Então, eu abordo esse assunto com vocês. Como que vocês fazem para tirar do freezer, qual que é o procedimento, como que você leva para assar. Então, eu falo sobre tudo isso aqui nesse tópico, é bem completo também. Depois eu dou algumas dicas, gente, de como assar a massa base, tá? Eu falo de 3 fornos. Muitas pessoas me perguntam sobre forno para assar bolo caseiro. Aqui eu falo do meu forninho, do fogão de 4 bocas, que muita gente não bota fé, mas ele é maravilhoso. Assa rápido, super bem, deixa o bolo muito bonito. Falo também do forno a lastro que a gente tem lá na padaria, que é um forno maior. E do forno turbo, que é um forno bem profissional, né? Que é aquele que tem aquela ventoinha no fundo. Geralmente a gente assa pão francês nele. Mas nessa parte de como assar a massa base, eu falo, gente, de temperatura, de tempo, como que a gente assava lá na padaria. Inclusive, eu tive um depoimento lá no Instagram de uma menina, né, que trabalha numa padaria, não tava conseguindo assar de jeito nenhum os bolinhos no forno turbo. E seguindo as minhas dicas, tá? Ela assou os bolinhos da forma que eu falei e deu super certo.
Então, aqui, nesse tópico de como assar massa base, eu abordo esse assunto dos fornos e falo da minha experiência com cada forno, tá? Passando aí detalhes para vocês de tempo e temperatura. Lembrando que isso pode variar, claro, de forno para forno, mas geralmente você já pega ali um norte e aí depois é só fazer os ajustes, né? E depois, gente, vou falar com vocês aqui no manual sobre dicas para desenformar um bolo perfeito. Porque tem muita gente que faz tudo certinho e chega lá na hora de desenformar e não consegue, né? Quebra o bolo e tal. Então, eu dou dicas, gente, valiosa, tá? Tipo assim, coisa que eu aprendi com o padeiro lá na padaria, que eu não sabia, nem fazia ideia que podia ser a causa dos meus bolos não tá desenformando, porque eu fazia tudo certinho, untava com desmoldante caseiro, às vezes margarina e farinha, e o negócio não desenformava, às vezes quebrava. Eu falava, gente, mas o que aconteceu, né? Porque eu fiz tudo certinho. E aí tem uma dica valiosa aqui no manual, que é assim, foi uma coisa que depois que eu aprendi isso, não quebrei mais bolo, tá? Então, assim, não só uma dica, mas aí eu falo várias coisas que eu faço pra evitar de grudar aí meu bolinho na forma e dou a receita do desmoldante caseiro pra vocês, tá? E aí, gente, depois dessas dicas e informações sobre como você desenformar um bolinho, né? A gente vai entrar nas receitas. Agora já também é uma parte mais prática, que são as receitas de coberturas. Então, aqui são mais de 40 variações de receitas. Eu ensino ganaches, brigadeiros, cremes e mousses, tá? São vários tipos de cobertura para você usar aí nos seus bolinhos e são coberturas fáceis de fazer. Vão poucos ingredientes, algumas vão ao fogo, outras nem precisam ir ao fogo, é só misturar os ingredientes à mão ou na batedeira, tá? E eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar demais vocês, que também ficou perfeito esse tópico de coberturas. Era uma coisa que toda vez que eu abria vaga para um curso ou tinha alguma promoção da minha revista digital, me perguntavam se tinha tópico de coberturas. Então, eu resolvi criar esse tópico só de coberturas para atender vocês que sempre me pediam aí esse tópico. E ficou muito bom, gente. Com essas coberturas aqui, vocês conseguem fazer muita coisa e não só cobertura para bolo caseiro, tá? Vocês conseguem também fazer várias sobremesas usando essas coberturas. Só usar aí a criatividade, bolo no pote. Então, assim, esse manual, além dos bolos caseiros, se vocês quiserem, vocês conseguem montar aí bolo no pote, caseirinho, várias outras coisas a partir dessas receitas que eu tô passando aqui para vocês. E depois, gente, de coberturas, tem as embalagens, né? Então, eu falo pra vocês sobre todas as formas, tamanhos de formas que eu citei lá em rendimentos, que é a forma de 19, 16, 13, 12 e 11, a forma suíça, e também as formas modelo piscina, né? E as embalagens para cada tipo de forno. Porque tem muita gente que me pergunta, Sabrina, qual que é a forma, qual que é a embalagem? Então, eu criei um tópico só para falar sobre embalagens, porque eu inclusive falo de uma embalagem que eu uso para vários tamanhos de bolo, né? Então facilita bastante porque você não precisa comprar vários tipos de embalagem. Então eu falo sobre isso com vocês aqui em embalagens, tá? Depois de embalagem, e também, gente, eu falo um pouquinho sobre decoração, não só o tamanho da embalagem, mas também a decoração da embalagem, né? Que é algo que agrega muito valor aí ao seu produto, eleva o valor do seu produto, chama a atenção do cliente e o cliente fica assim, né? Encantado com aquela experiência. Então, eu falo um pouquinho sobre vários tipos de embalagem também, não só aquelas de plástico tradicional que a gente usa, por exemplo, a G32M da Galvanotec. Então, eu falo outras também, tá? Depois de embalagens, tem a validade dos bolos. Aqui na validade, gente, eu falo muito sobre manipulação de alimento, tá? Porque é o que manda ali na validade dos seus bolos. Às vezes eu falo assim, que o bolo vai durar 5 dias e o lugar
aonde você produziu tá muito quente, às vezes você usou um utensílio que estava ali contaminado com outro ingrediente. Eu falo sobre contaminação cruzada, contaminação física, química, biológica. Isso tudo vai afetar ali na validade do seu bolinho. Então eu abordo esse assunto com vocês. Para quem já fez, né, aquele mini cursinho de manual de boas práticas, sabe um pouco do que eu tô falando, e eu abordo um pouco desse assunto aqui com vocês, para vocês terem essa ideia, né, de como é importante manter o local de produção limpo, os utensílios, tá, bem limpinhos, não ficar usando o mesmo utensílio para cortar, por exemplo, várias coisas, enfim. Eu falo sobre isso com vocês e falo sobre a validade, né, que a manipulação ali dos alimentos na hora do preparo, da produção, vai afetar diretamente a validade dos seus bolinhos. Depois, gente, eu dou uma sugestão de cardápio para quem tá começando. Falo também sobre precificação e gerenciamento. Na verdade, não sou eu que falo, né? É o professor Eduardo Ordones, ele é professor de contabilidade. Então, ele fala um pouquinho aqui nesse tópico com vocês sobre precificação e gerenciamento. Tem uma parte sobre marketing digital, porque tem muita gente que fala: ai meu Deus, eu gosto de fazer bolo, eu amo, eu consigo, mas na hora de vender eu não consigo vender. Então o Lucas Patrícia, ele vai falar, né, sobre marketing digital, como vocês podem oferecer os produtos de vocês nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. E depois tem os meus agradecimentos, tá? Lembrando que no início desse manual eu conto um pouquinho da minha história, de como eu comecei, né? Tudo ali que eu passei até chegar onde nós estamos hoje, com a padaria. Então, é isso, gente, o manual. São mais de 150 páginas. O conteúdo, ele está completíssimo. São mais de 400 alunas, tá? Lá dentro da plataforma da Hotmart, tem um campinho lá que vocês deixam as dúvidas de vocês, eu sempre respondo todas vocês. E além do manual, tem 2 aulas que eu deixei lá de bônus, de presente para vocês, tá? Uma aula do bolo caseiro de limão com cobertura e uma aula do meu bolo prestígio, gente. É um bolo recheado que você vende a fatia, tá? Essas aulas são 2 aulas presentes para vocês e são mais ou menos 1 hora de conteúdo em cada aula, tá? Mas para você baixar o manual não tem necessidade de você assistir as 2 aulas, você já pode ter o acesso ao manual e quando você quiser você assiste essas 2 aulas bônus que a gente deixou disponível lá para vocês. Se tiver alguma dúvida, tem o campo abaixo de todas as aulas e também do manual. É só deixar a pergunta de vocês que eu, meu esposo ou alguém da equipe vai estar respondendo vocês, tá? Como eu falei para vocês, a gente está respondendo a todos. Às vezes demora um pouquinho, porque são muitas perguntas, mas eu sempre respondo, tá bom? Então, gente, é isso. Eu queria agradecer novamente, né, a cada uma de vocês que se inscreveram no meu canal, me seguem lá no Instagram, e as minhas alunas, né, que já adquiriram o manual, e dar boas-vindas a quem vai estar chegando aí, vai estar adquirindo o manual nesses 3 dias de promoção. Se tiver ficado alguma dúvida, aí vocês podem fazer as perguntas aqui abaixo do vídeo, ou também lá nos grupos do WhatsApp, que eu, meu esposo e os outros administradores vai responder para vocês. Então, vamos ficar por conta, tá? Para responder todas as dúvidas. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!